pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos de volta aí para dar continuidade aí no nosso Livro dos Espíritos, tá bom? E vou deixar aqui com a Carol agora para a gente dar seguimento aí à nossa aula, tá bom? Um grande abraço aí a todos. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, nós vamos continuar aqui com a leitura do Livro dos Espíritos e a gente vai falar hoje um pouco sobre progressão dos espíritos, né? A gente falou sobre as ordens, sobre as classes dos espíritos e aqui vem mais algumas dúvidas, né? Perguntas interessantes que os espíritos vieram trazer luz, né? Ali para Kardec, enfim. E a gente vai estar aqui comentando. A primeira pergunta que ele vem nesse assunto é: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Bom, aqui o livro ele traz entendimento para gente que Deus, né, o Criador, ao criar cada espírito, né, na sua primeira existência, né, eles são simples e ignorantes. Eles têm a mesma aptidão tanto para o bem quanto para o mal. A partir do momento que eles são criados a primeira vez, a gente ganha, eles não, né? Todos nós ganhamos o livre arbítrio, né? E aí, a partir desse momento a gente passa a fazer as nossas escolhas. E daí que vai ditando ali como é que vai ser o nosso futuro nas sucessivas vidas que vêm após essa primeira vez, né? Nós já temos, né, esse entendimento de que nosso espírito ele é velho demais, né? Até porque a gente já está no segundo estágio de progressão dos mundos, a gente já saiu do mundo primitivo, a gente já está no mundo de provas e expiações, então a gente já reencarnou aí bastante tempo, muitas vezes. Milhares e milhares de vezes. Então Não desde, milhões, né? Talvez, não sei. exato. Então desde essa primeira vez a gente passou a fazer as nossas próprias escolhas, mas nesse primeiro momento nós éramos simples e ignorantes, né? Não, Deus não criou ninguém mal nem ninguém bom, porque aí qual seria a justiça dele? Ele não seria justo, né? Porque, enfim, quem foi criado bom seria mais fácil para progredir, quem mal seria mais difícil. Então todos foram criados da mesma maneira. Então ele vem perguntando aqui se os espíritos eles permanecem permanentemente na mesma ordem. Não, né? É a lei do progresso, né? Tudo progride, tudo evolui, mesmo que demore muito, centenas de anos, milênios, séculos, enfim, muito tempo, mas progride, nem que seja a passinhos de formiga a Exato. progressão. E eu acho, quando eu estava lendo sobre isso, me veio uma inspiração, né? Que para mim aqui é a chave, a gente entender que todos os espíritos progridem, evoluem, é a chave para a gente ter compreensão com o nosso próximo. Porque muitas vezes a gente conhece pessoas que não são tão legais, né? Que a gente, enfim, que criam desarmonias, desavenças, que nos fazem sofrer. E às vezes a gente fica um pouco desesperançoso, né? Achando que, poxa, o mundo é ruim, as pessoas são muito ruins, não vai mudar, nada vai Duro. mudar, ninguém vai mudar. Bem duro. E faz até a gente, às vezes, quem sabe, endurecer um pouco o nosso coração. Então, aqui ele vem dizendo pra gente: não, muda, as pessoas mudam, pode ser nem nessa vida. Então, cabe a gente Algumas, com que certeza, não será nessa, né? exato. Talvez nem na próxima. Então, Aí não cria, somos nós que vamos. exato. A gente tem essa sensação de que não muda, porque o tempo ele é muito longo, né? Porque vai além da nossa vida, né? Que a gente pode pensar. Mas as pessoas mudam e cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. É, Basta que a gente apenas se afaste se não for possível conviver, né? Só isso. exato. Sem desejar mal, ou falar mal, Guardar ou guardar rancor. rancor, qualquer coisa. Então, esse é o segredo para a gente não guardar nada prejudicial dentro da gente. A gente só precisa seguir em frente e pronto, deixar que a espiritualidade ela tome conta de todas as coisas, entendeu? Isso é fé, Exato. né? Isso é fé. Você não
falar que tem a fé, mas a fé, quando os problemas acontecem, que a gente, né, vê se a pessoa tem a fé mesmo ou não. Se murmurou, reclamou, né, se não aceitou, se isso, se aquilo, então perdeu a fé. Então, a próxima pergunta é, bom, se cada um tem o seu livre-arbítrio, né, que Deus deu ao criar-nos a primeira vez, de onde vêm as influências que se exercem sobre nós, né, sobre os espíritos? E o espírito responde: dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar a figura do Satanás, né? Enfim, que ele só está explicando. Quem são os imperfeitos? A gente já falou aí, né? Mas relembrando, é o que a gente chama de quiumba, de obsessor, enfim, né? Esses espíritos enganadores, esses espíritos que estão ali em prol apenas de prejudicar, de fazer o mal, de destruir, etc., nos nossos caminhos. E algumas pessoas podem até achar que a vida não é só espiritualidade, mas, dito inclusive por eles, a vida é espiritualidade. Não existe outra coisa a não ser isso, porque todo que está aqui nesse plano sofre influência da espiritualidade, seja ela de luz ou das trevas. Infelizmente, estamos num mundo onde a influência das trevas é muito maior, né, do que a da luz. Mais presente. Exato. Né? Então, somos nós que vamos fazer a diferença para que a luz vença as trevas, porque senão fatalmente as trevas vencerá a luz. Entendeu? Porque a diferença para que a luz vença as trevas está em cada pessoa. Não está em nada mais. É a brecha, né, que cada um dá e não permitir, né, que a influência, né, em cada um, que essa influência domine a sua vida, né? Então assim a gente vai conseguindo vencer, né? Quando a gente consegue ter equilíbrio, que no fim das contas é isso. Você tem a mente firme e por mais que seja difícil, e é muito difícil, nós ainda estamos num plano muito imperfeito, ainda muito dominado pela malignidade. Mas é ter a mente firme, fazer sempre muita oração e procurar sempre fazer a reforma íntima, né? E se munir de bons sentimentos, de bons pensamentos, para que esse mal não influencie você. E lugares, né? Lugares decentes que possam trazer ensinamento, né, a cada um de vocês, porque lugar espírita, né, ou quando eu falo de lugar espírita, são todos os templos, ou centros, ou terreiros, seja lá como for. Então, qualquer lugar que trabalhe com a mediunidade ou espiritualidade, que não traga aula para que as pessoas se desenvolvam e possam, através desse desenvolvimento, fazer reformas íntimas e melhorar como pessoa, e melhorar a comunidade, melhorar todo mundo, então não dá, tem que se afastar. Lugares que praticam maldade, lugares que fazem isso, que fazem amarração, que vivem dando um monte de coisa que não existe para Exu, para isso, para aquilo outro. Então, isso são lugares que estão com a energia comprometida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão a tua vida, ao invés de melhorar, ela tende a piorar, e aí as pessoas querem botar a culpa na espiritualidade, como se a espiritualidade tivesse culpa. Não. A culpa é de vocês que não estão enxergando exatamente o que precisa enxergar. Então todo lugar espiritual precisa ter aula. Todo lugar espiritual precisa cuidar do seu médium, todo precisa instruir. Se você não faz nada disso, todo lugar espiritual precisa não praticar o mal. Você está fazendo isso e você continua compactuando com aquilo ali, então você, infelizmente, está fadado a ter uma vida de problemas ao longo do tempo. Isso é uma escolha de cada um, é o livre-arbítrio. Então, por isso
e tem que ser bem escolhido para onde cada um vai. E, obviamente, né, está munido de informações decentes como essas que nós estamos dando, para que vocês não se percam. Porque aqui a gente cuida da Umbanda, cuida do Candomblé, cuida do Cigano, cuida de tudo, mas a base de tudo é isso aqui. A base é o despertar da é... consciência, né? O expandir a Exato. consciência para que você possa saber, no fim das contas é isso, é você saber diferenciar o bem do mal, para você fazer escolhas boas e Exato. não sucumbir, e É. não se Ser deixar ser enganado. influenciado e tudo isso. Exatamente. No fim das contas é isso. O estudo ele é muito importante para isso, para que você tenha autonomia, domínio sobre sua própria vida, porque conheça a verdade e ela te libertará. Senão você vai ficar preso, sendo manipulado pelos outros. Exato. Né? E detalhe, né, que vocês fiquem bem claro que nós estamos aqui, ó, lendo o livro. Tá aqui, ó. O livro está aqui. Então aqui nós, como todas as outras aulas que nós damos aqui o tempo inteiro, nós estamos seguindo Kardec. Ah, mas isso, aquilo? Não, não é isso, aquilo. Ele foi o cara que trouxe a doutrina espírita para cá com o apoio de algumas gamas de espíritos super conceituados, inclusive Jesus, e que depois, né, Chico veio aqui, Chico Xavier veio aqui para assinar embaixo de todas as obras que foram criadas por Kardec, trazer a veracidade de tudo aquilo ali, E como, né, complementar, né, muitas complementar, coisas. trazendo que aquilo ali fosse algo que a gente poderia realmente seguir, que estaria correto. Então, quem tem dúvida, estuda a vida aí de Chico Xavier e vocês vão ver que ele era uma pessoa realmente, né, que não deixou dúvidas de quem era. Então a gente tem, graças a essas pessoas, a gente tem alguma coisa que foi nos deixada que a gente pode seguir e ajudar os outros e também ajudar a nossa casa e ter como lei, seja na Umbanda, no Candomblé, mas o Candomblé é outra religião, mas seja qualquer religião, ela tem que estar pautada na moral e na ética, não importa qual seja a religião, ela tem que estar pautada na moral e a ética, e infelizmente isso está faltando nas religiões, nas pessoas, né? Nos líderes, em todo mundo que frequenta e etc. Então a gente tem que tomar coisa. Por isso as reformas íntimas para a gente melhorar. A gente melhorar a nossa moral, melhorar a nossa ética, melhorar tudo, para que a gente seja diferenciado, entendeu? Exato. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Essa é uma pergunta bem interessante, né? O espírito ele responde até assim de uma forma mais rígida, né? Perguntando como ele ousa perguntar por que Deus faz alguma coisa. Deus tem essa sabedoria, né? Infinita. E ele diz que a sabedoria do permitir que os espíritos maus influenciem as pessoas, os outros espíritos, é justamente para quando a gente avançar, evoluir, nós tenhamos mérito, porque a gente vai ter passado por provas. Então, esses espíritos que influenciam negativamente, eles são provas para todos. Então, sempre, enquanto a gente estiver aí nessa caminhada de evolução, a gente sempre vai estar se deparando com a influência, com a manipulação dos espíritos, tentando desviar a gente do caminho. E cada vez mais, a gente já comentou isso, que você fica mais forte, maior é a presepada que ele vai ali arrumar para... Ele quer fazer com que você perca a fé. No fim das contas é isso. Que você perca a fé que E te existe algo, né? distanciar, E distanciar da espiritualidade, distanciar você do conhecimento, distanciar de Deus, de Jesus e etc. Exato. Entendeu? Porque não é. Jesus nunca falou para ninguém ficar em casa só rezando. Exato. Pelo contrário, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Mas não é também para sair batendo em porta, porque Jesus também nunca falou isso. Então a gente tem que atender aqueles que querem. A gente tem que dar a mão àqueles que pedem. A gente tem que auxiliar aqueles que estão dispostos. É simples, entendeu?
Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. A gente já comentou sobre isso também. Sim, existem muitos degraus e a maioria dos espíritos, como ele responde aqui, estão nesse meio, né? Nessa caminhada aí entre o bem e o mal. Né? Muitos, né, grandes espíritos, a gente tem, cabe aí para outros vídeos de psicografia, grandes espíritos que foram grandes nomes, sucumbiram, mas eles estão lá, a espiritualidade não desistiu deles, estão lá tentando fazer eles voltarem ali para a caminhada. E assim vai, eles vão indo, às vezes alcançam, e em certos momentos, por se deixam levar e caem. Mas, como ninguém fica estacionado para sempre no mal, ninguém é condenado à eternidade para o mal, eles vão conseguir evoluir e voltar de novo. Então, entre esse mal absoluto e esse bem absoluto, existe essa grande caminhada de um sobe e desce, né? Porque eles dizem aqui que não há regresso, né? O espírito não regride, mas existe até ele alcançar a perfeição. O espírito perfeito não regride, mas nesse meio termo existe muito esses altos e baixos, né? A gente já consegue, isso é uma coisa que a gente consegue perceber e ter noção. Quando eu creio que quando ele disse isso, ele está dizendo dos espíritos perfeitos. Os espíritos perfeitos não vão sucumbir, né? Eu vou explicar. O que está acontecendo é o seguinte: quando ele fala, os espíritos eles não regridem, porque você evoluiu até o ponto A. Então, aquilo ficou registrado no teu espírito. Se você numa encarnação passada tendeu para o mal, você também pode evoluir dentro do mal. Você pode evoluir a ponto A, de repente você pode até evoluir mais no mal do que no bem. Você pode evoluir lá no umbral, você pode crescer, pode virar lá aqueles generais, aquela coisa toda. Então você pode chegar a ascensionar lá dentro do umbral, a se tornar grandes líderes dentro do umbral, maléficos, né? Mas em algum momento dessa jornada maléfica, esse espírito vai retornar para o bem. Em algum momento, numa encarnação e tal, ele vai retornar para o bem. E aí, logicamente, ele vai ter as provas e as expiações dele, vai pagar por tudo isso. Mas quando ele retornar para o bem, ele não vai voltar para o ponto de partida inicial. Ele vai voltar para o ponto A. Ele já evoluiu até o ponto A. Então, ele vai começar do ponto A para o ponto B e assim por diante. Se ele for novamente para o mal, ele parou no ponto B e vai para o mal e fica lá mais não sei quantos séculos dentro do mal. E quando ele retornar para a luz, ele vai voltar para o ponto B. E assim ele vai, entendeu? Então você não perde aquela evolução que você teve, aquele uma vez conhecimento. alcançada aquilo, você não perde. Isso. O que vai acontecer não quer dizer que você não pode tender ao mal. Sim. Aí vai de encontro ao que a Carol falou. Você só não vai tender ao mal quando você estiver a uma classe de espíritos perfeitos, espíritos puros e etc. Aí você não tende mais ao mal. Que enquanto ainda tiver 1% de imperfeição dentro de você, então você pode, aquilo pode te fazer, né? Você pode regredir, não decair, no bem, mas decair, né? Isso. Você pode decair ali para seguir o maléfico e melhorar ali, enfim, e tal. Então tem espíritos que se tornaram grandes espíritos dentro do umbral como maléficos e depois conseguiram crescer também dentro da luz como grandes espíritos. Então, né, existe essa oportunidade para todo mundo, né? E para finalizar, né, eu acho que um grande exemplo de espírito em vida ainda, um grande exemplo que a gente tem disso, de bem e mal, de que as pessoas progridem sim, é o próprio Paulo, né, um dos principais apóstolos de Jesus. E quem quiser conhecer um pouco da história de Paulo, Paulo perseguia cristãos, né, perseguia e atacava, era totalmente contra o evangelho, e Paulo conheceu o verdadeiro amor e foi um dos maiores pregadores aí da palavra de Jesus, do evangelho,
e teve a sua transformação completa, né? Então, de completo, ele era totalmente oposto, né, ao evangelho, ao amor, aquilo que Jesus pregava, ele não acreditava em nada, ele se tornou um fiel seguidor e um dos maiores, né? E Então fica diga-se de aí. passagem, ele provou diversas vezes o amor O e a amor. fé dele a Jesus, porque em diversas vezes ele pôde desistir de tudo isso e ser salvo, né? Pelos próprios caras que estavam ali em volta dele, ofereceram a ele várias vezes para que ele, né? Porque ele era um cara que as pessoas acabaram gostando dele, era um cara que ajudava todo mundo, então inclusive até os caras que deixavam ele preso lá gostavam dele. Então, muitos pediram por ele ali e ele até recebeu essa oportunidade, mas ele negou. Então, ele preferiu ser executado para continuar acreditando, Para não trair, né, né, não Jesus. trair, Lealdade, né? para não trair os princípios Princípios. dele, né, e Perfeito. tal. Então, isso que foi a grande situação, porque ele não iria trair, na verdade, Jesus, iria trair os Os princípios dele. princípios, né? Então, para que ele não pudesse trair os princípios dele e a própria fé dele, então ele foi até o final dentro dessa concepção que ele acreditou e hoje, né, está aí sendo dito até hoje o nome dele aí. E é um ícone, né, para muitos que não sabem o que é o amor, é só procurar aí o que é a carta de Paulo e tentar viver. Aí realmente você vai amar alguém, entendeu? É isso. Então, É isso então, pessoal. Hoje a gente vai parar por aqui, para não ficar muito longo para vocês. E a gente está aí, ó, a nossa visitante de sempre. A gente quer mandar um abraço para todos aí. E lembrando que caridade também é compartilhar, caridade também é dar o like, caridade também para isso. Por quê? Porque o vídeo, a gente está aqui apenas com o interesse de ajudar mesmo as pessoas. A gente sempre fala isso, de levar a informação para todo mundo. O único interesse é esse, mais nenhum. Então vocês compartilhem com as pessoas, dá o like aí para a gente ser visto pelas pessoas, porque a gente precisa ajudar aqui, como eu sempre falo aqui, nessa disseminação da palavra, do bem aí, né, para quantas pessoas a gente puder, tá bom? Beijo em todos aí, grande abraço.